Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, dando sequência ao trabalho das palestras virtuais. E convidamos a todos neste momento para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, em agradecimento por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, por mais essa oportunidade de podermos aprender um pouquinho mais a respeito das suas leis, através do Evangelho de Jesus e também dessa doutrina consoladora que é a doutrina dos Espíritos. Agradecemos também a toda a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, a nos envolver nessas vibrações salutares, e que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do tema A Vitória sobre o Sofrimento. E esse tema, ele é as reflexões que o Espírito e os ensinamentos que o Espírito de Joana de Ângeles vai nos trazer a respeito desse assunto através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Mas o apóstolo Paulo, ele nos diz assim, que o sofrimento, ele vai produzir resistência. A resistência produz o caráter, e o caráter vai produzir em nós a fé. Assim a benfeitora Joana de Ângeles nos fala que em todas as épocas, então, o homem ele tem se empenhado com todas as forças para vencer o sofrimento, que nos apresenta como adversário. E, sem dúvida alguma, que o homem vem travando, então, essa batalha, buscando eximir-se da dor, mas que muitas vezes, através de tentativas infrutíferas, nas quais apenas nós vamos exaurindo as nossas forças, o nosso ânimo, o nosso equilíbrio, para tombarmos outras vezes em mais graves aflições. E então passar ileso ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem, ou pelo menos diminuir ou acalmar esse sofrimento, de modo então que nós possamos fruir dos prazeres da existência nas suas incessantes variações. Porém, nós vamos ver que para a grande maioria das pessoas ainda imediatistas, interessa apenas o hoje, sem a visão do porvir, sem pensar no futuro. E essa visão da maioria dos homens, ela está, na verdade, associada à nossa falta de conhecimento dos mecanismos que regem a nossa vida e também ao nosso autoconhecimento, que muitas vezes nos levam a nos impormos outras formas de dor que passamos a aceitar racionalmente por livre opção para nos liberarmos então do sofrimento que nos fustiga. Mas se nós formos observar bem, nós vamos ver que a dor, porém, ela não é uma punição divina. Antes, ela vai se revelar um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Porque a vida vai ser o que cada um dela fizer. E no atual estágio evolutivo, então, em que nós nos encontramos, é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e também nas áreas vibracionais que circundam o nosso planeta e nas quais, então, movimentam-se os seus habitantes. Pois o sofrimento, nós vamos ver, ele vai fazer parte, então, dessa nossa etapa evolutiva, tanto do nosso planeta, como também de todas as criaturas que aqui estagiam, rumando para planos mais elevados. Assim, então, Joana de Ângeles ela nos fala que nessa variedade gênese do sofrimento, todo o esforço que nós fizermos para abrandá-lo sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos adiamentos. Mesmo quando
alguma injunção, alguma pressão da circunstância venha premiar o enfermo com uma súbita liberação, ela nos fala: se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, o indivíduo ele transitará de uma para outra problemática sem conseguir, na verdade, o equilíbrio, a harmonia e a saúde real. Isso porque nós entendemos que em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, seja ele consciente ou não. E naturalmente, só quando ele então se resolve por essa harmonia interior, é que vai se operar nele então a conquista da paz. O sofrimento, a partir daí nós vamos ver, ele pode e deve então ser considerado como uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e vai optar pelas direções e ações que produzem o desequilíbrio. E muitas vezes, quando nós associamos a esse desequilíbrio as nossas reações de ira, de violência e de rebeldia ao sofrimento, tudo isso vai só ampliar ainda mais a nossa dor, pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. Então Joana, ela vai fazer uma análise do sofrimento através das reflexões de Buda, que ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Ou seja, empenhar-se em superá-lo deve ser a grande e constante preocupação do homem. E Buda, então, segundo as suas reflexões, ele vai nos apresentar que o sofrimento ele vai ter 3 formas diferentes, que seria, primeiro, o sofrimento do sofrimento, o segundo, o sofrimento da impermanência, e o terceiro, o sofrimento resultante dos condicionamentos. E a partir daí, então, o espírito de Joana de Ângeles, ela vai fazer uma análise diante dessa observação que Buda faz a respeito do sofrimento. E ela nos diz assim, então: vamos analisar o primeiro, o sofrimento do sofrimento. Ela nos fala que o sofrimento do sofrimento é o resultado, na verdade, das aflições que o indivíduo mesmo proporciona. Ou seja, ele vai apresentar-se sobre 2 aspectos, o físico e o mental, nessa imensa área das patologias geradoras de doenças. Nesse caso, então, o sofrimento é como uma doença e resultado dela. E nós sabemos que as doenças, elas são inevitáveis na existência humana em razão da constituição molecular do nosso corpo, dos fenômenos biológicos a que nós estamos sujeitos nas suas incessantes transformações. E vamos também ver que nessa área, a ciência médica, ela se desenvolveu muito também e conquistou grandes conhecimentos, acabando com antigas enfermidades que antes dizimavam milhões de existências, através de diagnósticos hoje mais precisos, através da melhoria das técnicas cirúrgicas, da farmacopeia mundial, das diversas terapias alternativas, que na verdade têm contribuído para o socorro de muitos enfermos. Porém, também vamos observar a conquista na área das psicopatologias. Vamos notar hoje uma visão muito mais humana, muito mais benigna que no passado, considerando o enfermo mental um ser humano com o direito, então, de receber a assistência, de receber a oportunidade, de receber o amor. Por outro lado, ela nos fala, observamos também, nós vamos ver multiplicarem-se os distúrbios existenciais e comportamentais na área da psicologia, nascendo então a chamada geração neurótica. Vamos observar os altos índices de ansiedade em crianças, jovens, adultos e idosos, e também o alto índice de depressão. E então, a partir daí, nós vamos vendo que mesmo com o avanço
todo esse avanço que nós já tivemos dessa tecnologia, tudo isso não foi ainda suficiente para bloquear então esses corredores do sofrimento. Porém, a doutrina espírita nos dá uma visão muito mais ampla a respeito da doença. Nós vamos ver que a doença ela vai ser o resultado do desequilíbrio energético do nosso corpo, em razão, muitas vezes, da fragilidade emocional do espírito que o aciona. E isso, então, os russos já haviam verificado há muitas décadas, que antes das doenças aparecerem no nosso corpo físico, elas vão surgir como manchas no nosso corpo energético, ou seja, no nosso corpo espiritual, que Kardec denomina de perispírito. E então eles observaram que nos seres humanos, esse corpo energético, ele parece ser rapidamente influenciado por várias situações, como por exemplo pelas emoções, pelo álcool, assim como também pela doença e pela dor. E através da fotografia Killian, observou-se que os indivíduos que estavam muito cansados ou tensos mostravam que essa energia ela parecia se desprender do corpo num ritmo muito mais rápido do que o normal. Então, quando nós criamos esse desequilíbrio, nós vamos ver que os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nessas áreas em que essa nossa energia ela está debilitada. Porém, nós vamos observar quando nós estamos bem, conosco mesmo, quando nós estamos amando, por exemplo, nós nem um resfriado às vezes pegamos, a nossa imunidade ela fica fortalecida. E lógico que quando nós adoecemos por um motivo ou outro, nós vamos buscar os recursos que a medicina nos oferece através das medicações e das terapias. Mas vamos ver também que a conduta moral e mental dos homens, quando nós passamos a cultivar as emoções da irritabilidade, do ódio, dos ciúmes, do rancor, das mágoas, dos medos e dos ressentimentos, isso também vai nos adoecer, vai impregnar o nosso organismo, o nosso sistema nervoso com vibrações deletérias, que vão então bloquear essas áreas por onde transitam essas energias saudáveis, abrindo o campo então para a instalação das enfermidades, mas não só as enfermidades físicas, mas há também as doenças espirituais, como no caso das obsessões. E então as ideias, muitas vezes pessimistas, as crenças absurdas, são responsáveis pelas tensões que muitas vezes levam-nos a essa desarmonia. Se nós conseguimos então evitar essas cargas, nós vamos observar que o nosso sistema energético imunológico, ele nos liberará de doenças, e nós poderemos então desfrutar de uma vida mais saudável, mais equilibrada. A partir daí então nós vamos ver que a causa profunda das doenças está no próprio indivíduo, que se deve então autoexaminar, que deve buscar se autoconhecer a fim de se liberar desse tipo de sofrimento. Mas ela ainda nos fala então, analisando a proposta de Buda, o segundo item, que é o sofrimento da impermanência, ou seja, daquilo que não é permanente, daquilo que é instável, ou seja, das coisas terrenas, das coisas materiais. E ela então nos diz que são aquelas aquisições que muitas vezes proporcionam prazer para nós num determinado momento, para logo se transformarem em dores acerbas. Ou seja, e o responsável por isso, na verdade, é a ilusão que nós vamos então formular a respeito das coisas terrenas, das coisas materiais. Porque muitas vezes o indivíduo, para desfrutar de um determinado prazer, ele investe além das suas possibilidades e vai constatar posteriormente quantas dificuldades ele vai ter para enfrentar
ou para manter determinada conquista que muitas vezes era algo supérfluo, não era algo necessário. E então ela nos diz: a imaginação nos estimula a ilusão da posse para averiguar passado aquele momento que nós temos de prazer, que muitas vezes nós não podemos, muitas vezes, sustentar aquilo que nós buscamos. Então ela nos fala: é importante que nós possamos agir, né, nas nossas decisões com cautela, e não podemos logicamente converter as nossas conquistas, que devemos buscar sim, porque todos nós precisamos das coisas da matéria, estando aqui no mundo físico, mas não podemos converter em medo de agir, em cultivo de pessimismo com relação ao nosso futuro. Não, se nós precisamos e queremos determinada coisa, devemos buscar sim, mas devemos nos preparar para isso, devemos fazer toda uma programação para que não venhamos sofrer depois, mais tarde. E então ela nos fala também, com relação a essa questão, o sofrimento da impermanência, vai estar ligado também com relação ao nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico também ele é um corpo que não é permanente e que está sujeito a diversas questões que de uma hora para outra nós podemos sofrer um acidente, nós podemos adoecer, E então ela diz assim, que muitas vezes nós vamos agir como que se nada pudesse nos atingir, nada pudesse abalar essa nossa estrutura física. E isso muitas vezes relacionado principalmente com os vícios sociais e também com os vícios morais. Como, por exemplo, a gente sabe, o cigarro. Quantos males causa o cigarro? Quem trabalha na área da saúde vai observar que os hospitais estão cheios de doentes, de pacientes que estão comprometidos em decorrência do vício do cigarro, que vai nos trazer problemas respiratórios, o enfisema pulmonar, os cânceres, os problemas cardiovasculares. E um grande número de pessoas tem esse conhecimento, mas não tem ainda a consciência. Ela nos fala também com relação à questão do álcool, responsável pelas ressacas tormentosas, pelas cirroses hepáticas, pelas úlceras gástricas e duodenais, pelos distúrbios intestinais, além das alucinações que levam à violência, à depressão, à destruição de outras vidas, seja no trânsito, seja dentro do lar, com resultados catastróficos. O que dizermos então das drogas, que muitas vezes escravizam o indivíduo, que se inicia nas primeiras tentativas, quando ele já vai experimentar as primeiras vezes, já viciando ele, e que muitas vezes parece proporcionar prazer, estimulando alegria, coragem, realização, mas que tudo isso são vitórias fugídias sobre os e que são passageiras, para mais tarde então o indivíduo constatar toda a dificuldade que ele tem em se libertar das drogas. Então nós vamos observar, queridos companheiros, que ninguém escapa, na verdade, às conjunturas que constituem a vida. Porque as leis de Deus, que são eternas, são imutáveis, elas foram feitas pelo Criador, foram programadas de forma a nos educar e nos fortalecer também. Todos nós que somos aprendizes. E nós não podemos burlar essas leis indefinidamente, porque vai nos trazer consequências isso. Então nós devemos buscar, ela nos diz, enfrentarmos as vicissitudes, superarmos os valores indicativos muitas vezes da propaganda, que quer nos induzir cada vez mais a adquirir, a ter as posses de coisas muitas vezes que a gente nunca vai usar, E também buscarmos aí cuidarmos melhor da nossa saúde, observando aquilo que é bom para nós e aquilo que não é. E a partir daí nós vamos ver também que nós vamos encontrar um grande número de prazeres que não vão acarretar
nenhum risco para nós ou se transformar em fator afligente, como nas artes, na cultura, nos esportes. E então, observemos que quando o sofrimento, nós temos consciência dele, facilmente nós podemos evitá-lo em muitos aspectos. E o terceiro que ela nos fala é o sofrimento. A terceira forma é o sofrimento resultante dos condicionamentos. Aqui ela nos fala, está ligada muitas vezes à nossa educação incorreta, à nossa convivência social pouco saudável, que vai proporcionar agregados físicos e mentais contaminados. Por que isso? Porque nós vamos observar que as escalas de valores para muitos indivíduos hoje em dia se encontram invertida, tendo como base o imediatismo, aquilo que é arriscado, aquilo que é vulgar, aquilo que é promíscuo, referente ao poder transitório, à força, não medindo força para conquistar então aquilo que ele deseja. E esses agregados sob alta carga de contaminação, ela nos fala, vão produzir esses sofrimentos também, sofrimentos físicos, sofrimentos mentais que muitas vezes são duradouros, como por exemplo as pessoas que gostam de falar da vida alheia, a maledicência, e tem pessoas que têm a satisfação, de falar mal dos outros. E então nós vamos ver que isso vai causar, sem dúvida alguma, grande problema, porque essa irradiação mórbida, essa energia negativa que muitas vezes a pessoa vai enviar por uma outra pessoa, falando mal dela ou desejando o mal dela, vai terminar por contaminar essa pessoa, se a pessoa não possuir os fatores defensivos que procedem da sua conduta moral e mental edificante. E sem dúvida alguma que a pessoa que assim o faz vai estar também se contaminando, e isso mais cedo ou mais tarde vai repercutir no perispírito e no corpo físico. E então ela nos fala, hoje o homem ele vive sob as ações do medo da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, medo da morte. Mas essa conduta, ela nos fala, é o resultado do nosso despreparo para os fenômenos normais da existência que nós devemos encarar dentro desse nosso processo de evolução. Mas ela nos diz ainda que nós somos herdeiros da nossa própria consciência, herdeiros dos atavismos sociais, dos hábitos enfermos, onde se destacam então esses pavores que resultam muitas vezes de superstições, de falta de informação, de ilusões ancestrais, gerando então todos esses condicionamentos perturbadores. E se nós então absorvermos e nos impregnarmos desses fatores negativos, logicamente que o sofrimento lhe será inevitável e irá produzir então distúrbios psicológicos, mentais, físicos, por uma somatização automática. Mas o que nós podemos então fazer para podermos direcionar melhor a nossa vida com relação a todas essas questões? Ela nos fala, a primeira questão é nos educarmos, ou seja, mas buscarmos uma educação calcada nos valores ético-morais, não aquela educação castradora, mas a que estimule a nossa consciência do dever e da responsabilidade do indivíduo para com ele próprio, para com o seu próximo e também para com a vida. Porque essa atitude vai nos equipar de saúde emocional e de valores espirituais para que nós possamos transitar de forma equilibrada pela existência física. Esse conhecimento vai nos preparar para que saibamos selecionar aquilo que é útil para nós e saudável, ajudando-nos então no crescimento interior para a nossa realização pessoal. Mas o segundo item seria nós termos uma resignação dinâmica, isto é, aceitarmos o problema, mas com uma atitude corajosa, de buscarmos enfrentar e removermos a causa, buscando a solução. O terceiro item ela nos fala seria, e é de grande importância,
é o nosso equilíbrio mental e moral diante de qualquer sofrimento, diante de qualquer dor que nos apresente. E isso nós vamos conseguir com o treinamento, através da oração e da meditação. A oração que vai nos ligar com Deus e a meditação que vai nos trazer o equilíbrio para que possamos então perceber a mensagem, a resposta de Deus através dos bons espíritos. E o quarto, ela nos diz então, item, é nós nos conhecermos na condição de espíritos imortais em processo evolutivo, através das experiências reencarnatórias, porque isso representa para o homem uma alta aquisição de valores para compreendermos, considerarmos e vencermos o sofrimento. Não nos esquecendo que o amor, ele sempre vem de Deus, mas a dor, ela vem do homem. E podemos dizer que a presença do sofrimento, então, ela vai resultar sempre do distanciamento do amor, porque o amor vai ser o grande e eficaz antídoto. E então, essas duas, o sofrimento e o amor, eles são interdependentes. São mecanismos hoje da evolução, no estágio evolutivo, que nós nos encontramos. Quando um se afasta, o outro se apresenta. E finalizando, ela nos diz: o sofrimento tem vigência transitória, por ser efeito do desequilíbrio da energia que, direcionada para o bem e para o amor, deixa de desarticular-se, facultando aos seres a iluminação, a plenitude, portanto, a saúde integral que a todos os seres do mundo está reservada pelo Pai Criador. Muita paz a todos e mais uma vez vamos neste momento elevando o nosso pensamento, agradecendo a Deus pelo dom da vida e por tudo mais que Ele nos dá para o nosso crescimento e a nossa evolução. Agradecendo a Jesus, o Mestre e amigo, por tudo que Ele representa em nossas vidas e também a todos os benfeitores amigos, esses nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos assistem, que nós possamos sermos merecedores de estarmos sempre em sintonia com eles e que eles possam nos inspirar para que possamos sempre trilhar os melhores caminhos. E que a nossa prece, ó Pai, ela se estenda a todos os nossos irmãos necessitados, tanto encarnados como desencarnados, em todas as partes desse nosso planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos. E assim então, queremos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito obrigado, Senhor.